Olá, bem-vindo ao Empreendedorismo de Resultado. Meu nome é Paulo Duque da Costa e hoje nós vamos falar sobre motorista de aplicativo. Afinal de contas, o Uber é um bom negócio? É um negócio lucrativo? Vamos desvendar esse mistério. Nos acompanhe aqui até o final. Enquanto roda a vinheta, vai se inscrevendo no canal. Como usuário da plataforma Uber, eu sempre me perguntei se essa é uma opção de renda lucrativa para quem trabalha como motorista de aplicativo. Eu sempre achei as cobranças, os valores cobrados pelas viagens muito baixos comparados com os táxis convencionais, né? E além de tudo, a gente sabe que tem um monte de despesa de manutenção, seguro, emplacamento, e eu resolvi tirar essa dúvida hoje, né? Para a gente fazer essa análise, fazer uma análise isenta, né? Nós temos que levar em consideração alguns aspectos e vamos enumerá-los agora. Local de trabalho. Esse é um aspecto a ser considerado. Dependendo da cidade, se você vai trabalhar como motorista de aplicativo numa capital, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os preços são bem diferentes das cidades médias, cidades do interior, né, cidades pequenas. Então esse é um aspecto a considerar. Também se leva em consideração, em função do local, o preço do combustível, né? Também preço de mão de obra, tudo isso. Então a gente vai trabalhar com uma média aqui, a categoria do veículo que o motorista vai trabalhar. Se é o Uber X, se é o Select, se é o Uber Black, se é o Bag. Isso tem tarifas diferentes para cada tipo de cidade, né? Uma coisa a ser considerada. Outro aspecto a ser considerado, para saber se o que tu ganha é suficiente ou não, tem que levar em conta também o perfil do motorista, certo? Se o motorista é solteiro, mora com os pais, ou se ele é um pai de família, tem várias despesas em casa, né? Outro aspecto, se o veículo é próprio, se o veículo é alugado, se o veículo é financiado, tudo isso a gente vai levar em consideração na nossa análise. O tempo de trabalho diário que o motorista está disposto a fazer. Inicialmente, quem começou a trabalhar nessa área, trabalhava 6 horas por dia e se dava por satisfeito. O que a gente vê é que agora o pessoal está trabalhando de 10 a 12 horas para manter os mesmos gastos que tinha antes, ou melhor, as mesmas receitas, né? Ou aumentou a carga horária e continua recebendo até menos, em função da concorrência, que entraram outros aplicativos, em função da quantidade de gente que migrou para esse tipo de atividade. Então isso tudo também influencia bastante nessa avaliação. Nós temos que levar em consideração, nessa nossa avaliação, os dados que eu vou apresentar aqui são dados antes da pandemia, ou seja, até o início da pandemia, onde as coisas ainda andavam normalmente, né? Os motoristas trabalhando tempo lotado o dia inteiro, né? Sem parar. Só que com a pandemia, a partir de março, parou os eventos, parou muitos trabalhos, né? O pessoal começou a trabalhar home office, pararam as escolas, então o número de pessoas circulando diminuiu bruscamente. Isso fez com que os usuários sentissem muito, né? E o que a gente acabou vendo é que quem tinha carro locado, muita gente acabou devolvendo os veículos para as locadoras. Então vamos trabalhar com uma média antes da pandemia, para que a gente possa analisar como é que é esse negócio dentro de uma normalidade. A gente sabe que durante a pandemia caiu bastante. Nós dividimos essa análise em 3 situações, né? Primeiro,
O motorista de aplicativo que possui veículo próprio, quais são as suas despesas? Bom, ele começa com a despesa de manutenção dos veículos, que é por sua conta, né? E também ele deveria considerar um valor de depreciação desse veículo. Ou seja, ele utilizando esse veículo, no final, ele vai ter que repor esse veículo, senão o veículo vai se terminar e ele vai acabar perdendo o patrimônio dele. Então, para isso, a gente adotou aí um critério contábil, eu como contador tenho que puxar para esse lado, que diz que um veículo ele se deprecia em 5 anos. Isso eu achei até bastante plausível, porque essa é um tipo de atividade que realmente utiliza muito o veículo. E um veículo, depois de 5 anos, ele perde muito o valor dele em função do desgaste da quilometragem, né? Então eu achei interessante isso. Então, entre manutenção do veículo, que a manutenção também é alta, porque ele vai rodar bastante, né? Vai acabar fazendo de 4 a 6 manutenções preventivas durante o ano, se ele utilizar esse critério, né? Ter um carro sempre em condições de trabalhar. Isso é importante porque a manutenção preventiva faz com que ele possa programar as manutenções. E se ele não fizer isso, daqui a pouco ele está andando, o carro para, ele vai receber uma nota negativa do usuário e ainda vai ter que colocar o carro na oficina. A maioria das oficinas hoje trabalha praticamente com estoque zero, tem que encomendar peça, vem de um dia para o outro ou mais de um dia. Então ele perde muito tempo com isso. O seguro do aplicativo, ele é um seguro, eu consultei um amigo meu, trabalha numa corretora essa semana, e ele me disse: Paulo, a gente trabalha, em média, dá o dobro do preço do seguro de um usuário comum. Então isso aí é um valor considerável, que vai variar aí de 2.400 a 2.800 por ano. Outro aspecto é o combustível, né? Combustível também, vamos levar em consideração aí um carro econômico, ele vai gastar em torno aí de R$60 por dia de combustível. Então são essas as despesas, né, que ele tem fixa. Depois tem aquelas despesas que diz respeito a cada um. Multas, ele acaba não se escapando de levar uma multa. Depois, muita gente às vezes não tem garagem, tem que pagar uma garagem para deixar o carro. Tem mais o IPVA que ele tem que pagar. Então são essas todas as despesas. Utilizando uma média de faturamento entre R$150 e R$250 por dia, eu acredito que, nos meus cálculos, que o motorista com esse perfil, ele consegue tirar de 4 a 6 mil reais por mês, certo? Levando em consideração a maneira de dirigir, o tempo de trabalho, tudo isso. Essa é o cálculo que eu cheguei para quem tem veículo próprio. A segunda análise que nós vamos considerar é quando o motorista de aplicativo opta por alugar um veículo para trabalhar nesse segmento. Então, o que muda em relação a quem tem o carro próprio? Primeiro, ele vai locar um veículo, vai ficar na faixa aí de R$1.600 a R$2.000 por mês, né? Que ele vai ter que pagar para utilizar esse veículo. Desse valor, nós vamos descontar o que o motorista que tem carro próprio, agora quem loca carro não tem, que é a manutenção do veículo e também a depreciação. Isso fica por conta da locadora. Ou seja, ele pega o veículo, vai ter a vantagem de estar andando com um veículo geralmente com uma baixa quilometragem e que a manutenção é por conta da locadora. Deu um problema no carro, ele vai lá, devolve, pega outro, sai rodando. Além disso, ele tem um custo que ele tem que deixar um valor lá em calção na locadora, em torno de R$1.000 aí, para cobrir multas e algum problema de alguma batida, alguma coisa assim do veículo, né? Além do seguro que ele tem, se caso for um acidente grave, perda total, alguma coisa, ele tem uma participação nisso aí que ele tem que pagar. Então já tem um pouco mais de risco, né?
e também a margem dele é menor. Depois, mais adiante, nós vamos falar das vantagens entre um e outro, mas basicamente, se a gente comparar quem tem um veículo próprio para quem está alugando, vai ter uma lucratividade menor. Isso vai variar entre 2 e 4 mil reais aí. É o que vai tirar quem tem um carro locado. A terceira análise que nós vamos fazer é para o motorista de aplicativo que resolve financiar um veículo para trabalhar nessa atividade. Então, aí ele vai ter todas as despesas que tem o proprietário do veículo, né? Manutenção, depreciação do veículo, né? Mas ele ainda tem o financiamento do veículo para pagar. Esse financiamento ele pode pesar mais ou menos na atividade, nos custos dele. Vai depender muito do valor que ele deu de entrada para financiar esse veículo. Se ele deu 70% de entrada e financiou 30%, ele vai ter uma parcela pequena. Se ele deu 50% de entrada, financiou 50%, ou se ele deu uma entrada pequena ou quase não deu entrada e tem que pagar, o financiamento vai pesar bem alto, às vezes mais até do que o valor da locação. E ele tem nesse segmento a vantagem que alguns optam por fazer isso, que chega lá no final ele vai ter o veículo pago em nome dele. Só que às vezes, se ele for fazer esse financiamento, vamos dizer, em 5 anos, o veículo vai depreciar bastante, né? Então isso tem que ser considerado nessa análise. Mas mensalmente, o motorista que opta por fazer um financiamento, ele vai tirar aí em torno de 2.500 a 3.500 aí de renda mensal. O comparativo entre vantagens para o motorista de aplicativo nessas 3 modalidades é a seguinte: se ele tem um veículo, a vantagem é que ele vai ter menor investimento inicial, porque ele já possui o veículo, né? E também ele vai ter o menor risco financeiro, né? Não precisa fazer contrato de locação, não precisa fazer contrato de financiamento, né? E se ele puder conseguir tirar o valor da depreciação do veículo no período que ele está trabalhando, periga ele poder renovar e conseguir trocar por um veículo mais novo ou por um veículo novo no final. Vantagem de quem já entra no negócio com um certo capital, no caso o bem que é o veículo. Quem opta por fazer a locação junto às empresas locadoras, a vantagem é que ele vai estar sempre dirigindo um carro com baixa quilometragem, um carro novo, e ele também está livre de, a qualquer momento que quiser mudar de atividade ou por problema de saúde, alguma coisa, ele consegue interromper a atividade dele, vai lá, entrega o veículo e está resolvido. Já quem resolve fazer um financiamento para trabalhar nessa atividade, ele acaba ficando preso, porque tu vai financiar um veículo de 25 mil, tu vai pagar quase 50 mil reais. Mesmo, vamos dizer que tu resolveu fazer um financiamento de 60 meses. Tu trabalhou 30 meses, tu ainda vai estar devendo um carro. E daí como é que tu te vê livre disso, né? Vendendo o veículo, tu não recupera quase nada. Ou às vezes ainda continua devendo. Passar o financiamento para outra pessoa é difícil, se não tiver uma vantagem bastante atraente, porque a pessoa acaba ela escolhendo o carro que quer e ela mesma fazendo o financiamento. Então esse tipo de financiamento de veículo para essa atividade tem esse problema, tu acaba ficando preso ao financiamento. Para finalizar, eu diria que essa opção de ser um motorista de aplicativo, ela é interessante, principalmente para quem está desempregado, para quem quer complementar a renda, né? Se está aposentado, por exemplo.
Mas eu não recomendaria quem já tem um emprego, né, já recebendo um salário fixo com determinado tempo de serviço, sair para essa atividade, né? Principalmente nesse momento de pandemia, e como eu falei, caiu bastante a movimentação e também a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai voltar à vida normal. Outro aspecto que eu não abordei aqui é sobre a possibilidade de se trabalhar com mais de um aplicativo, né? Eu falei aqui do Uber porque eu utilizo Uber, mas tem o 99 e outros aplicativos aí por esse Brasil afora. Então tem motoristas que optam por trabalhar com 2 aplicativos, né? Eu estive em São Paulo no início do ano e lá eu conversei com um motorista, ele com Uber há bastante tempo, né? Muito satisfeito, né? E ele me disse, eu trabalho com um aplicativo só, porque daí eu vou ganhando pontuação e eu tenho um resultado melhor do que se eu for dividir com outro aplicativo. Mas eu percebi que agora, durante a pandemia, muita gente estava trabalhando com 2 aplicativos porque caiu muito a demanda, né? Então, uma forma de não ficar parado é dividindo um pouco o trabalho. Outro aspecto que eu não comentei aqui, mas seria interessante, até para alguns motoristas que não optam por isso, é fazer um MEI, microempreendedor individual, para trabalhar como motorista de aplicativo. Quais as vantagens disso? Primeiro, que a contribuição é um valor pequeno, né, que vai variar de R$40 para cima, dependendo da renda, né? Mas ela garante assistência social e INSS, né? Previdência. Então, quer dizer, esse tempo que ele está trabalhando como motorista de aplicativo, ele pode contar para a aposentadoria. Tem que levar em consideração como passa o dia inteiro no trânsito. No caso de um acidente também, ele vai estar coberto pelo seguro acidente de trabalho. E no caso de uma doença, alguma coisa, também pode acabar tendo os benefícios do seguro saúde, né? Então isso é uma coisa a considerar, né? Como segurança, eu acho que vale a pena. Essa análise eu fiz com dados aí no período em que estava rodando melhor, né? A gente tem que levar em consideração que na pandemia diminuiu muito a movimentação de veículos, de público em geral, e isso fez com que muita gente que tinha veículos locados acabassem devolvendo esses veículos às locadoras. Então essa é a minha análise, né? Vamos levar em consideração o perfil, né? Porque quando a gente diz, dá R$3.500, R$4.000, mas para uns vai dizer que é bom, para outros vai dizer que não, por isso que eu fiz todas essas considerações, para que cada um possa fazer a sua análise, né? Levando em consideração a cidade, onde mora, o tipo de veículo, tudo isso, tá bem? Espero ter contribuído com alguém, tirado a curiosidade de uns, né? Pelo menos a minha eu consegui. Então, quem gostou dessa nossa análise, se inscreve no canal, dá um like aí, deixa comentários aí o que achou e vamos embora, seguimos em frente e até breve.